Você já reparou que sempre tem uma pessoa assim, em todo grupo, em todo trabalho? O voo atrasa 4 horas, todo mundo no portão já está gritando com o funcionário da companhia aérea e ela só senta, pega o celular, espera, como se aquilo fosse só mais um detalhe qualquer do dia. E aí você lembra da última vez que perdeu a cabeça. Não precisa nem ter sido nada grande. Às vezes foi só o Wi-Fi caindo no meio de uma reunião importante, ou alguém te cortando no trânsito, ou o controle remoto não achado a tempo do jogo começar, e você sentiu o corpo inteiro esquentar, a voz sair mais alta do que devia, aquela vontade quase física de bater na mesa. A gente sempre acha que essa diferença é de nascença. Fulano é assim, sempre foi calmo, deve ser genético. E eu vou te falar uma coisa que provavelmente vai incomodar um pouco, porque tira uma desculpa bem confortável. Não é. E o motivo pelo qual não é, vai explicar muita coisa que você nunca conseguiu nomear sobre você mesmo. Deixa eu começar desconstruindo duas ideias de uma vez, porque elas costumam vir juntas e as duas atrapalham. A primeira é essa que eu já mencionei. Controle emocional é traço de personalidade. Você nasce assim ou não nasce. Isso é conveniente, porque tira toda a responsabilidade. Se é genético, não tem o que fazer. Só aceitar que você é do time dos estressados. E pronto. Só que quando você olha de perto a vida de qualquer pessoa que parece genuinamente calma sob pressão, quase sempre tem uma história por trás. Noto. Quer dizer, não é que ela tenha nascido explosiva e virou calma por mágica. É que em algum momento ela passou por situação difícil repetidas vezes e alguma coisa foi se ajustando. Isso é treino. Só que ninguém filma o treino. Então a gente só vê o resultado final e chama de dom. A segunda ideia, e essa é mais sutil, mais traiçoeira, a confusão entre controle genuíno e o que eu vou chamar aqui de fachada de calma. Porque tem gente que parece super no controle. Não grita, não se altera, fala num tom baixinho e sereno o tempo todo, mas que por dentro tá literalmente engasgando com a própria raiva, engolindo tudo, empurrando para baixo do tapete. Isso não é controle. Isso é repressão. E repressão tem um problema bem sério. Ela não desaparece. Ela acumula. Sai depois de outro jeito. Corpo doendo sem explicação médica meses depois. Explosão desproporcional em situação pequena meses depois. Ou aquele tipo de irritação crônica, silenciosa, que a pessoa nem associa com nada específico. Então repara que a gente não está procurando não sentir nada. Isso nem seria desejável. E sinceramente ia ser meio assustador se fosse. A pessoa calma de verdade sente a raiva chegando. O coração acelera, o corpo reage. Tudo isso normal, biológico, inevitável. A diferença dela não é a ausência de emoção. É o que ela faz no espaço entre sentir aquilo e agir em cima daquilo. E é justamente esse espaço que existe, é mensurável, é treinável, e a ciência já mapeou razoavelmente bem como ele funciona, que a gente vai ampliar agora. Vamos primeiro pelo que acontece dentro do seu cérebro, porque isso explica muita coisa, e depois pelo padrão de comportamento que dá para observar de fora, porque as duas coisas, juntas, formam o quadro completo. No seu cérebro tem uma estrutura chamada amígdala. Nada a ver com a amígdala da garganta, é outra coisa. Fica bem no centro, uma estrutura pequena que funciona basicamente como um alarme de incêndio. A função dela é detectar ameaça rápido, muito rápido, mais rápido do que qualquer parte pensante do seu cérebro consegue processar. E isso fez muito sentido evolutivamente. Se você ouve um barulho de galho quebrando na floresta, seu corpo precisa reagir antes de você pensar sobre isso. Porque enquanto você pensa, o predador já te alcançou. O problema é que essa estrutura não sabe diferenciar predador de e-mail estressante do chefe. Para a amígdala, as duas coisas às vezes disparam parecido. O coração acelera, a respiração muda, o corpo entra em modo ação imediata.
Isso tem até um nome bem conhecido: sequestro amigdalar, que é exatamente essa sensação de eu explodi antes de conseguir pensar direito. Porque literalmente você reagiu antes da parte pensante do cérebro terminar de processar a situação. Agora entra outra peça, o córtex pré-frontal, que fica bem na frente, atrás da testa, e é a parte responsável por avaliação mais lenta, mais racional, mais deixa eu considerar as consequências antes de agir. O problema é que ele é literalmente mais lento que a amígdala. Sempre foi. Então, numa situação de estresse, existe uma corrida entre as duas. E se a amígdala vence sozinha, sem nenhuma interferência, você reage no automático. Grita, bate a porta, manda a mensagem que devia ter esperado 20 minutos para mandar. Só que, e aqui que fica interessante, essa corrida não é fixa. O córtex pré-frontal pode ser treinado para chegar mais rápido, meio que ganhar musculatura mesmo, através de exposição repetida a situações de estresse pequeno, onde você pratica, de propósito, deixar um intervalo entre perceber a emoção e agir em cima dela. Cada vez que você faz isso, mesmo que pequeno, você está literalmente fortalecendo essa via cerebral. Não é força de vontade abstrata, é repetição, tipo malhar um músculo mesmo. Só que esse músculo é uma via neural. Deixa eu te dar um exemplo bem específico, porque isso fica abstrato rápido se eu só ficar no córtex isso, amígdala aquilo. Um colega meu, vou contar sem citar nome, trabalhava numa área de atendimento ao cliente, daquelas que recebe reclamação o dia inteiro. E no começo ele confessou que discutia com o cliente com frequência, tipo, respondia mal, ficava horas remoendo depois. Ele começou, sem nenhuma técnica sofisticada, só fazendo uma coisa. Toda vez que sentia o corpo esquentar no meio de uma ligação, ele apertava um clipe de papel que tinha do lado do teclado. Um gesto bobo, físico, quase idiota, antes de responder qualquer coisa. Só isso. 1 segundo de atraso, forçado artificialmente, entre sentir a raiva e abrir a boca. Ele disse que nas primeiras semanas parecia inútil. Sinceramente, parecia até ridículo apertar um clipe de papel no meio de uma ligação tensa. Mas com o tempo, ele estimou uns 2 meses, aquele segundo de pausa começou a acontecer sozinho, sem precisar mais do clipe. O cérebro tinha, literalmente, aprendido a inserir o intervalo. Isso me leva para o lado observável, comportamental, de fora. Quando você olha alguém que parece sempre no controle, o que você está vendo, na prática, é uma pessoa que desenvolveu, através de repetição, um intervalo maior entre estímulo e resposta do que a média. Não é que ela sinta menos, é que ela tem mais milissegundos, que viram com o treino segundos inteiros entre isso me irritou e isso é o que eu vou fazer a respeito. E é dentro desse intervalo que mora toda a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático. É a amígdala vencendo sozinha, sem interferência nenhuma. É o grito, o tapa na mesa, a mensagem mandada com raiva que você relê depois com vergonha. Responder é quando aquele intervalo existe, mesmo que pequeno. E dentro dele, você. Quer dizer, não bem você decide, porque nesse ponto ainda parece automático também, só que um automático diferente, um automático treinado. Dentro dele, a resposta que sai já passou, mesmo que rapidinho, pelo córtex pré-frontal, pela parte que avalia a consequência. Lembra da cena lá do início? A pessoa sentada no aeroporto enquanto todo mundo grita com o funcionário? Ela não nasceu sem capacidade de ficar irritada com o voo atrasado. Ela, em algum momento da vida dela, provavelmente numa situação bem menor, bem mais boba que um aeroporto lotado, treinou esse intervalo. Talvez nem soubesse que estava treinando. Mas o resultado que você vê hoje, essa calma que parece natural,
é o produto acumulado de um monte de segundos pequenos de pausa, repetidos ao longo de muito tempo. Não um dom que ela ganhou de presente ao nascer. E isso, aliás, é uma notícia boa, porque significa que esse intervalo, esse espaço, não é fixo. Ele cresce com o uso. E também, vale dizer, porque seria desonesto não mencionar, ele encolhe com desuso, ou com estresse crônico acumulado sem descanso, o que explica porque às vezes uma pessoa normalmente calma perde a mão justamente em fases de muito cansaço. Não é contradição. É o mesmo mecanismo, só que sobrecarregado. Vamos ser honestos aqui, porque seria fácil só ignorar essa objeção e seguir para o próximo bloco como se ela não existisse. Mas ela é legítima e merece resposta de verdade. A objeção é essa. Numa crise real, alguém gritando com você de forma agressiva, um acidente, uma notícia ruim chegando do nada, não parece que vai dar tempo de pensar no intervalo entre estímulo e resposta. A situação já explodiu antes de você conseguir fazer qualquer coisa consciente a respeito. E olha, isso é verdade, no sentido de que você não vai, no meio de uma crise, conseguir raciocinar conscientemente: agora eu vou ativar meu córtex pré-frontal. Isso não existe, ninguém faz isso. Seria até meio ridículo tentar. Mas repara numa coisa, ninguém treina o intervalo na hora da crise grande. Isso seria, tentar aprender a nadar sendo jogado direto no meio do oceano em tempestade. Não funciona assim. E também não é assim que funciona para nenhuma outra habilidade humana. Pensa em qualquer treino de reação rápida que existe. Artes marciais é um exemplo bom. Ninguém aprende a bloquear um golpe rápido treinando só em situação real de luta séria. A pessoa treina um movimento centenas, milhares de vezes, em ambiente controlado, com intensidade baixa, até o corpo internalizar o padrão. Aí, quando a situação séria de verdade acontece, o corpo já sabe reagir daquele jeito específico. Não porque a pessoa pensou rápido na hora, mas porque o padrão já estava lá, automático, esperando para ser usado. É exatamente a mesma lógica aqui. O intervalo entre estímulo e resposta que funciona numa crise grande foi construído em 1000 situações pequenas do cotidiano. O Wi-Fi caindo, o trânsito, o comentário chato de alguém, a fila do banco. Não é que numa emergência de verdade você vai calcular a resposta. É que se você já treinou o intervalo em situações menores repetidas vezes, ele já existe, meio automatizado, esperando para entrar em ação. Só que agora automatizado de um jeito treinado, não o automático cru da amígdala sozinha. Então a resposta para essa objeção não é você vai ficar calmo e calculista em qualquer emergência. Isso seria promessa vazia, tipo autoajuda de aeroporto mesmo. E essa é exatamente a armadilha que esse canal existe para evitar. A resposta real é: quanto mais você treina esse intervalo nas situações pequenas, chatas, cotidianas, mais rápido e mais disponível ele fica também nas situações grandes. Não porque virou mágica, mas porque virou hábito neural, literalmente construído, tijolo por tijolo, nos momentos que pareciam pequenos demais para importar. E é justamente aí, nos momentos pequenos, que a gente precisa focar de verdade. Porque é onde o treino de fato acontece. Beleza, então como treinar isso na prática? Sem virar mais um exercício abstrato de autoajuda que ninguém consegue sustentar depois do 3º dia. O primeiro princípio é: comece pequeno, de propósito, e escale devagar. Não adianta nada tentar treinar o intervalo pela primeira vez numa discussão séria com o cônjuge ou numa reunião de trabalho tensa. Isso é pedir demais de um músculo que ainda não foi exercitado nenhuma vez. Comece nas irritações realmente pequenas, quase bobas. Um motorista que fecha no trânsito, o elevador demorando, alguém que interrompe você falando. A técnica em si é simples de descrever. O difícil é a repetição, não o conceito. No momento em que você sentir o corpo começar a reagir,
calor subindo, respiração mudando, vontade de responder na hora, você insere qualquer coisa física, pequena, que force um atraso. Pode ser respirar fundo uma vez só, contar até 3 antes de abrir a boca, ou tipo o exemplo que eu contei antes, um gesto físico qualquer que sirva de âncora. Algumas pessoas usam apertar a própria mão, outras mudam a postura do corpo de propósito. O gesto específico importa menos do que a função dele. Criar, artificialmente no começo, aquele intervalo que ainda não existe naturalmente. Deixa eu te dar outro exemplo concreto, porque, de novo, isso fica muito abstrato só na teoria. Uma pessoa que eu conheço, mãe de 2 filhos pequenos. Se você já tem filho, sabe do que eu tô falando. Tinha o costume de gritar quando as crianças faziam bagunça grande, tipo derramar suco na sala inteira, coisa que acontece toda semana nessa fase da vida. Ela não gostava de si mesma gritando, sentia culpa depois, mas não conseguia parar no momento. O que funcionou para ela não foi nenhuma técnica sofisticada de respiração guiada, nem nada assim. Foi uma regra simples e meio boba que ela impôs a si mesma. Antes de dizer qualquer coisa quando via a bagunça, ela precisava sair do cômodo por 5 segundos. Literalmente virar de costas, dar alguns passos e só depois voltar para falar com as crianças. No começo isso parecia artificial, quase encenado, e ela mesma achava estranho. Só que, com as semanas, ela reparou que o volume da própria voz, quando finalmente falava, já vinha mais baixo. O intervalo tinha feito o trabalho dele, mesmo sendo um intervalo curto, forçado, quase mecânico. Repara que, nos 2 exemplos que eu trouxe, o clipe de papel e os 5 segundos fora do cômodo, nenhum é sofisticado. Nenhum exige curso, livro, retiro de fim de semana. São ajustes pequenos, quase toscos, aplicados com repetição consistente ao longo de semanas, não de um único dia de força de vontade excepcional. A progressão vem depois, naturalmente, se você mantiver a prática nas situações pequenas. Um intervalo que começou de meio segundo, forçado por um gesto físico, vai aos poucos ficando mais longo e mais automático, sem precisar mais do gesto de apoio. E é só depois que esse intervalo já está relativamente consolidado nas situações pequenas do dia a dia que ele começa a aparecer sozinho também nas situações maiores. Não porque você decidiu que ia ficar calmo numa crise, mas porque a via neural que sustenta esse intervalo já foi exercitada o suficiente para entrar em ação sem esforço consciente. Vale dizer uma última coisa antes de fechar esse bloco. Isso não é sobre nunca mais sentir raiva, frustração ou qualquer emoção negativa. Lembra do que a gente separou lá na quebra de crença? Controle não é ausência de sentimento, é repressão que é isso. A meta aqui não é virar uma pessoa que não sente nada. É virar uma pessoa que sente, sim, com intensidade normal e humana, mas que tem, entre o sentir e o agir, um espaço que antes não existia. Volta comigo pro aeroporto lá do início. O voo atrasado, todo mundo gritando no balcão, e aquela pessoa sentada, esperando, olhando o celular, como se aquilo fosse só mais um detalhe do dia. Ela sente a mesma irritação que você sentiria. O corpo dela reage do mesmo jeito que o seu reagiria. A diferença inteira mora num espaço pequeno, quase invisível, entre perceber a irritação e decidir o que fazer com ela. Um espaço que ela não ganhou de presente ao nascer, mas construiu, sem holofote nenhum, em cima de um monte de momentos pequenos que pareciam bobos demais para importar. Não existe pessoa que nasceu no controle. Existe pessoa que treinou o intervalo tantas vezes que ele parou de parecer treino e passou a parecer personalidade. O segredo nunca foi complicado. Só levou tempo para ser construído. E é exatamente por isso que quase ninguém sustenta o treino até o intervalo virar automático de verdade.